flores. Ó Joinville, cidade dos príncipes, ó Joinville, cidade das flores. As margens do rio Cachoeira tiram o mortaz pioneiro. Todo mundo trabalha porque esse rio, porque ama o povo brasileiro. Olá, boa noite! Estamos começando o programa Passando a Limpo aqui na TV da Cidade, também nas redes sociais. Você sabe que o programa Passando a Limpo fica na íntegra, disponível no YouTube e também no Facebook e com vários momentos importantes do programa no Instagram. Boa noite, professor Osnipiski. Boa noite aos milhares de telespectadores da TV Cidade. Boa noite aos que nos acompanham pelas redes sociais, pelo YouTube, pelo Facebook, pelo Instagram. Boa noite ao nosso convidado hoje, Cláudio Guber. Luiz Carlos Guber. Aliás, Luiz Cláudio. Luiz Cláudio Guber. Pô, já começou a me incomodar agora, tá cedo, né? Luiz Cláudio Guber, candidato a prefeito, pré-candidato. Parece que estou querendo puxar o tapete dele, mas por enquanto ainda está tudo numa boa, né? Não, pré-candidato a prefeito pelo MDB. Aliás, o MDB já governou a cidade de Joinville desde o antigo PMDB. Eu fiz parte da administração Pedro Ivo, Luiz Henrique. Né? Boa noite, Arivan. Boa noite, Ariel. Boa noite. E boa noite, Enio. Boa noite. A paródia tá boa hoje, viu? Tá? Inspirado no que nós mostramos um pouquinho na semana passada. Os cemitérios. Parece que a atual administração esqueceu do cemitério, porque morto não vota, né? É isso, né? Só por isso. Senão o prefeito já estava dentro de um túmulo lá, fazendo uma livezinha. Com drone no cemitério. Então vamos lá. Fazendo uma live. Vamos ouvir a paródia? Vamos. Para começar, a paródia do Silvio Peck, o Piava Evidense, denominada Indignidade Humana. Põe no ar aí. Oi, gente, eu sou o Silvio Peck, o Piava Evidência. Seja muito bem-vindo a mais um programa Passando a Limpo, que é o melhor programa de Joinville. E bora para nossa paródia, porque hoje nós vamos falar sobre algo que acontece nos cemitérios aqui da nossa cidade de Joinville. Um verdadeiro atentado à dignidade humana, exatamente. Mas para você saber um pouquinho mais sobre isso, vamos chamar o gaiteiro que está ali esperando, só chamar. O gaiteiro abençoado. Vamos organizar esse cemitério, digo. Puxa a gaita, gaiteiro. Joinville tá largada e a cada dia piora. A bagunça nunca acaba e as coisas nunca melhoram. Desde a gestão passada, Joinville andou pra trás, mas na gestão atual nós atrasamos muito mais. É obras que nunca andam, é outras que não resolvem, e os planos mirabolantes pouco a pouco se dissolvem. Nem o básico é feito e o caso já tá bem sério, e isso foi registrado até lá no cemitério. Eita! É uma falta de respeito e de sensibilidade. É um verdadeiro atentado contra a dignidade. Cemitérios em ruínas por toda a nossa cidade. Escancara que a gestão é da pior qualidade. Túmulos mal construídos, pessimamente isolados. Manutenção não existe, nem vigia e nem cuidado. E no cemitério do Fátima é a pior descrição, é o retrato perfeito da administração. É a fotocópia da administração. A bagunça e o descaso, furtos e violação.
trouxeram à tona o estado real da degradação. Cadáveres semi-expostos, larvas e destruição denunciam o escárnio contra a população. Túmulos são construídos nas vias que dão acesso, lixo por todos os lados e por todo o cemitério. Uma fábrica de dengue sem controle sanitário. É um verdadeiro desleixo, o puro e simples escárnio. Inscrições e objetos são furtados todo dia. Iluminação precária nas calçadas e nas trilhas. Tudo isso acontece no Fátima especificamente, mas por toda a cidade não é muito diferente. Somente 2 cemitérios estão muito bem cuidados. Um quem cuida é o povo e o outro é gestor privado. Cemitério do Imigrante e Parque Jardim das Flores, mostrando que o resultado é a cara dos gestores. A Capela Mortuária da Zona Sul, com pompas inaugurada, transformou a antiga capela em acampamento de empresa terceirizada. Só faltou soltar foguete pra fazer mídia em manchete e já foi tudo largado. E quem precisar que se ferre. O que vale é a foto para a autopromoção. Depois cada um que cuide da própria situação. O cidadão tá por conta, essa é a pura verdade. Nesse cruel atentado à nossa dignidade. O cidadão tá por conta, essa é a pura verdade. Nesse cruel atentado à nossa dignidade. O cidadão tá por conta, essa é a pura verdade. Nesse cruel atentado. Ô Zé, vamos começar o programa hoje homenageando o prefeito. Dá um tiro bem dado no pé dele aí, para ver se ele põe um gestor bom para cuidar das pessoas que estão sepultadas nos nossos campos santos. É uma vergonha o que está acontecendo. E dá 2 tiros no pé na rapaziada lá que cuida da gestão dos cemitérios. Eles são tão incompetentes que nem merecem ser citados aqui. Dá mais um tiro, pronto. Mas o prefeito vai ficar feliz hoje, porque ele gosta de ser fiscalizado. O programa vai mostrar muita coisa para ele fiscalizar ou mandar alguém. Solta aí o VT fiscalização do prefeito, só para relembrar o ponto de vista dele em relação à fiscalização. Olha, uma das principais funções dos vereadores são a fiscalização. E muitas pessoas estranham porque eu peço para fiscalizar. Quantos prefeitos têm medo da fiscalização e a gente aqui não? E de fato o Neto fez mais de 31 fiscalizações oficiais aqui na obra. Quis o destino então, prefeito, que essa seja a 100ª fiscalização concluída do gabinete. Eu agradeço a confiança de você. Ô, Cláudio Enio, para de mentir, prefeito. Você não gosta de fiscalização. É só ter um boato na Câmara que vai ter uma CPI e já corre Deus e todo mundo da administração. Os bombeiros apagando pedindo incêndio. socorro para todo mundo. O bombeiro ajuda, né? O bombeiro tem mangueira, né? Então já estão aí para apagar o fogo. E água não tem faltado para o bombeiro. Agora esse Neto Peters aí, o Zé, dá um tiro no pé dele para ver se ele acorda também. Ele falou em 100ª fiscalização. 100 no total. 100 no total. Para de mentir, Neto. Para de mentir, rapaz, que é feio. O teu 100 não é com C, é com S. 100 fiscalização. Olha só, vamos mostrar túmulo aberto, já que o pessoal... Primeiro vai apresentar, claro. Você não... Você não gosta muito, dele? Claro que gosto, já foi no meu programa de rádio, inclusive. Por favor, Cláudio, pode falar aí. Boa noite. É Luiz Cláudio. Boa noite, professor Pisque, boa noite, Ariel, boa noite, Enio, boa noite, Arivan. Boa noite. É uma satisfação estar aqui no programa do professor Pisque. Bom, me apresentar, eu sou Luiz Cláudio Gubert, sou servidor público de carreira aí há mais de 30 anos, hoje aposentado pelo nosso sistema próprio de previdência, o IPREVILE. Eu continuo na ativa dando aula, né? Sou professor da Universidade da região de Joinville, do curso de Direito Administrativo, e da Univille,
Da Univille. No curso de Direito da Univille e no curso de Direito da Católica Santa Catarina. Que também o ministro... Quando você assumir a prefeitura, tu dá uma olhadinha na Univille, porque a Escola de Educação Física já foi referência nacional. Já. E hoje a pista de atletismo lá está uma desgraça, viu? Os atletas, coitados, têm que capinar a pista. Para poder treinar. Está tudo abandonado. Quem executou aquela pista foi o Boreto, eu e o Miguel, na época dos Jogos Abertos de Santa Catarina. Dos Jogos Abertos de Jaraguá, onde eu fiz uma similar lá. Isso. Trouxemos carvão, professor Pisque, Naquela época. lá de Criciúma. O Ariel lembra disso. Carvão de pedra, exato. Pó de carvão. Pó de carvão e fizemos aquela pista. Até hoje me surpreende de vê-la em atividade. hoje, Não, mas precisa de recuperação. Agora, quando um atleta desse, mesmo capinando, consegue uma medalha, caminhão do bombeiro e o prefeito estão lá para fazer a festa. Será que o líder do governo foi fiscalizar essa pista lá, o Pisque, para dar uma olhadinha e Mas conversar? ele é mentiroso. Tá? Deixa ele mentir. A CENTER fiscalizou 31 vezes a ponte da UBE. É fiscalização. Está toda rachada, viu? É verdade. Rachou, aterro. Cedeu, né? Cedeu. A cabeceira cedeu. O acesso à ponte. Faltou mais fiscalização, talvez, não? Para checar aquilo lá. Não, faltou fiscalização com F, né? Maiúsculo. Desculpa, deixa o Luiz Cláudio terminar. Tá de bom tamanho, né? Mas o senhor não tem problema em ser fiscalizado, não. O Ariel está me incomodando de novo, Ariel. Para com isso, rapaz. Eu venho tudo hoje. Pisque, ele quer que eu diga que eu trabalhei com ele. Trabalhamos quantos anos juntos na Câmara? Eu, você, o saudoso Maurício Rosca. Quase 10 anos. Você vai falar, mas vai puxar o saco dele. Eu vou falar agora o que realmente ele é. Ele foi secretário municipal várias vezes. Não, uma vez de administração e gestão de pessoas no governo do MDB, em que o Marco Tebaldi era o vice do Dr. Luiz e assumiu em função do... Ele trabalhou com o prefeito Vitifraita, trabalhou com o prefeito... Nos últimos 40 anos, na realidade, eu trabalhei com todos os prefeitos, né? Até o... Sim. Dr. Udo, fui procurador-geral, depois diretor da Secretaria de Governo. Dr. Luiz Gomes, trabalhei com o saudoso Evi Alexandre Varela, que foi quem, na verdade, me ensinou os primeiros passos da advocacia pública. Desde então, lá em 1990, não parei mais de ser advogado público. Aí eu fiz a transmutação da engenharia civil, que eu era engenheiro na prefeitura, passei a ser advogado da prefeitura. Engenheiro e advogado. Mas vamos lá. Vamos mostrar um pouquinho de túmulos abertos, afinal de contas, o prefeito gosta de fiscalização, essa é uma alternativa para os vereadores checarem. Olha essa situação aí, a gente observou no cemitério ali do João Costa, tá certo? É um dos, né? São vários túmulos nessa condição ali. A denúncia foi feita na semana passada pelo vereador William Tornese. E como o prefeito gosta de fiscalização, bota o relato do vereador William Tornese mostrando um túmulo que tinha sido recentemente construído, por gentileza. Olha só, gente. A quantidade de mosca cadavérica. Olha a quantidade. Provavelmente o túmulo está vazado. Tá uma carniça aqui, uma caatinga aqui que vocês não imaginam. Olha só a quantidade de mosca. O que acontece? Isso aqui vai para casa das pessoas que estão aqui em volta. Vocês não imaginam a carniça que tá aqui. A caatinga. Isso aqui é um desrespeito completo. Um desrespeito completo pelas pessoas aí. Olha só isso aqui. Ó. Olha a quantidade de mosca. Olha só a quantidade de mosca que tem aqui. O pior do que o odor desagradável, né, Arivan? É uma questão de saúde pública, né? Que é também, muito mais sério, né? Também. E as pessoas que moram perto desse local... A partir de uma denúncia de um vizinho,
Aí você vê, quem denunciou foi um morador. Então você vê que a situação realmente é uma situação deplorável. Que o prefeito devia ir lá fazer uma live e dizer, nós não fiscalizamos, estamos errados, mas vamos buscar uma solução. O prefeito tinha que ir lá, ele ir lá ver o problema. Eu acho que isso... Isso aí é o caso. Você é advogado, eu não sei, mas isso, criminalmente é um desrespeito ao ser humano. A saúde humana, né? Há um risco, né? Não só a saúde. Mostra os outros túmulos aí. Vamos lá, olha só, a gente citou aqui na paródia, por exemplo, os túmulos que foram construídos por falta de espaço, sei lá, nas vias do cemitério. Olha só a situação lá do cemitério municipal. São vários casos assim. Você está vendo ali que onde esses túmulos mais recentes, eles foram construídos onde antes havia ruas. E isso, inclusive, dificulta o acesso dos familiares aos túmulos dos entes queridos por conta de impossibilitar, por exemplo, um veículo chegar mais perto. Geralmente foi na administração do prefeito Udo dele. Foi o Udo que teve essa ideia? Começou. De interromper as ruas e assim ampliar o cemitério, só que por outro lado a mobilidade ali ficou comprometida. Para as pessoas que têm deficiência física para alcançar um cemitério, a grande maioria são pessoas mais idosas. Exato. Estão ali. Mas a prefeitura comprou um helicóptero na época ali para nós temos que considerar fazer o translado. O estacionamento do cemitério. Nós temos que considerar uma outra coisa, viu? O próximo prefeito, Luiz Cláudio, vai ter que ter a preocupação, porque todos os cemitérios estão no seu limite, já passaram do seu limite. E uma alternativa nova vai ter que ser criada. Né? Crematório, que seja. A manutenção disso é complicada. O próprio poder público vai ter que pensar em fazer convênios com crematórios e começar... Não, e se criar um cemitério assim, é alguém que vai ter que pagar eternamente isso, porque isso é custo. Claro, custo para o município. Quando o túmulo é perpétuo, então não tem túmulo de mais de 100 anos. E tem uma outra coisa que o vereador falou, que as pessoas não se preocupam com isso, né? Que é a produção de líquido percolado de chorume nos cemitérios. Sim. Né? Que eles não têm nenhum tipo de tratamento, de coleta e tratamento. É zero. Todos. Zero. Nós passamos em todos os principais cemitérios de Joinville. A gente vai dar uma passadinha rápida. Olha aí o São Sebastião. Põe no ar o cemitério São Sebastião. Você vai ver que o que tem em comum esses cemitérios todos? Todos eles em situação de abandono, com ambientes propícios para a proliferação da dengue. Bota aí no ar o cemitério São Sebastião, por gentileza. Esse aí é o São Sebastião. Todos eles a gente encontra essa situação aí. Os túmulos em péssimo estado, o local água parada, água, criador de dengue, vasos que não são adequados, inclusive, para o uso em cemitério, mais um túmulo aberto. Isso é no São Sebastião, tá, gente? Mas olha só, mais um caso. Então, o mato proliferando, então é um problemaço. Higiene zero. Zero. A gente foi no cemitério municipal, olha aí, a água ali, que o mosquitinho adora. Aí é o cemitério municipal, que é o principal cemitério da cidade, uma região nobre de Joinville. Governadores estão sepultados ali, mas isso não sensibiliza o poder público, que a gente encontra lixo por todo o canto, a mesma condição, túmulos violados, locais onde a água acumula e por conta disso a dengue, o mosquito da dengue pode perfeitamente se reproduzir naqueles espaços. Fomos também no cemitério Nossa Senhora de Fátima. Olha aí, Nossa Senhora de Fátima é diferente? É lixo, pessoal fazendo trabalho religioso, usuário de droga, você encontra bebida, restos de... Encontra esqueleto das pessoas. Inclusive, ossadas, né? Das pessoas que foram sepultadas. Parece que não existe fiscalização nenhuma, porque a gente fez isso numa tarde, né, professor? A gente não andou semanas e semanas checando tudo. Mas nós fomos em 2 cemitérios que não são administrados pelo poder público. Por exemplo, a gente foi no cemitério do Imigrante, que é um espaço absolutamente recomendável para quem quer visitar, até por uma questão histórica e cultural. É muito bacana, o gramado cortadinho, tudo limpinho, com segurança. Quer dizer, ali é um lugar digno, né? E que vale a pena ser visitado sem dúvida nenhuma. Na Europa se ganha muito dinheiro, né, Ariel, com a visita aos cemitérios. Não precisa na Europa, é só aqui na Argentina. Pô. Também tem o mesmo zelo. O Recoleta com as personalidades de Buenos Aires lá.
E fomos também, esse é o imigrante. Quem é que administra esse cemitério, professor Osnipiski? Administra a Sociedade Cultural Alemã. Isso, veja que já é diferente. E o cemitério Parque Jardim das Flores, que é um outro cemitério administrado, no caso, pela iniciativa privada, igualmente encontramos um espaço bem cuidado, não tem acúmulo de água, um ambiente apropriado para as pessoas visitarem os seus entes queridos. Então, essa é a diferença dos cemitérios administrados pelo poder público municipal e aqueles que não são, né? Então, quem tiver dúvida, é só dar uma fiscalizada. Inclusive, os vereadores da base do prefeito Adriano Silva deveriam fazer isso de vez em quando, para usar como exemplo esses dois cemitérios aí. Exatamente. A gente vai fazer um breve intervalo e já voltaremos com a segunda parte do programa Passando a Limpo, é rapidinho. DVA, primeira representante em Santa Catarina da marca BYD. Líder mundial em vendas de veículos eletrificados. DVA BYD, o futuro já começou. Estamos de volta com o programa Passando a Limpo. Você já fez a inscrição no nosso canal no YouTube? Não fez? Então faça isso. Vai lá no YouTube e procura Passando a Limpo na TV. Você faz a inscrição e você vai receber as notificações todas as vezes que um novo programa Passando a Limpo estiver publicado. Você que não utiliza o YouTube ou prefere o Facebook, o YouTube é legal que você pode ver na sua Smart TV. Mas se você quer ver no seu celular, por exemplo, vai lá no Facebook, o mesmo endereço, Passando a Limpo na TV. Siga a gente no Facebook. E se você segue o Passando a Limpo no Instagram, os melhores momentos do programa sempre estão lá a todo momento. Então, siga as redes sociais do Passando a Limpo, você não vai se arrepender. Olha, professor Osnipiski, antes do intervalo nós mostramos aqueles cemitérios todos lá. O que o doutor Luiz Cláudio pensa a respeito disso tudo que nós falamos aqui? Eu acho que antes de falar da situação em que se encontram os cemitérios, eu diria assim, nós temos que pensar na questão serviço público. Já conversei muitas vezes com o Ariel, acho que a respeito desse item, né? O que é serviço público? Hoje em dia eu vejo que não há mais a necessidade tanto do serviço feito pelas funerárias como o serviço prestado pelo município, utilizando terrenos públicos para o enterramento dos corpos dos entes queridos nossos. Então, o que eu digo, isso deveria ser uma atividade privada. Tanto o serviço funerário, que é o de venda de urnas funerárias, de preparo deveria ser privatizado isso. Qualquer pessoa poderia ter uma funerária. Eu e o Ariel, se resolvêssemos ter uma funerária, poderíamos ter. O que caberia ao poder público era a regulação disso. Criar uma agência municipal de serviços públicos ou de prestação de alguns serviços. Aliás, bem lembrado, Cláudio, é o seguinte, você falou aí em venda, isso aí está uma verdadeira bagunça. Se mexer nisso, se fizer um levantamento do que está acontecendo no cemitério, quem manda no cemitério, na verdade, é o coveiro. Tá? Quem manda no cemitério é coveiro. Tem exemplo disso, tem um exemplo principal disso lá no cemitério da Dona Francisca. Então, o Neto vai lá, dá uma fiscalizada lá, vê quanto é que a rapaziada cobra para vender um terreno que não é deles. Mas não é só isso. Hoje eu recebi uma queixa de um ouvinte que ele falou que ele foi comprar o mármore para o túmulo, pediram R$4.500. Ele disse que esse mesmo mármore em São Francisco ele comprou por 750. Então alguém aí está inflacionando o mercado. Mas, gente, o Luiz Cláudio falou uma coisa, Pisque, que é muito, muito interessante e que nós já levantamos muitas vezes no programa, regulação. Nós tínhamos uma agência de regulação, a MAI, que no primeiro momento regulava tão somente os serviços de água e esgoto. Mas na realidade o objetivo dela era muito maior. Era regular todos os serviços públicos, transporte, iluminação, cemitérios. E infelizmente ela foi
extinta, e em seu lugar nós temos aí uma empresa que ganha sem praticamente fazer nada, uma vez por ano autoriza aumento da tarifa. Então, vamos falar o seguinte, dá um tiro no pé do outro que acabou com a mãe. Pode ir. Pronto. Mas falar. O prefeito atual poderia... Depois vamos só terminar isso. Assim. Mas o professor Pischi... Sim. Mas só sobre a regulação, o prefeito atual não podia reativar? Podia não, deveria. Pois é, ele trocou, ele está feliz, porque ele até fez parte do Conselho de Administração, foi vice-presidente dessa tal de Ares, que administra 290 municípios. Uma agência regional, né? E em Joinville tem uma pessoa para fiscalizar, não fiscaliza nada. Aliás, o Neto deve estar se candidatando a ser fiscal da Ares. Se candidata lá, ó, Neto, para ser fiscal da área. Ainda, essa questão do serviço público, né? Eu dou sempre exemplo em sala de aula, que eu batia que o serviço de transporte de passageiros individual, que é o serviço de táxi, não devia ser serviço público. E foi comprovado isso pelos aplicativos, né? Quando surge, Arivan, os aplicativos, o que aconteceu no primeiro momento? Foi exatamente aquela reação, não, mas a discussão que se dava era se eles poderiam trabalhar ou não, se isso era serviço público ou não. E evidenciou-se até pela prática de mercado que não é um serviço público. Que não é. Serviço público é educação, é saúde, é assistência social, é segurança pública. É isso que é o foco do serviço público hoje. Muito bem. Não é a questão de privatizar ou não, é só de dizer que não é serviço público. Olha, e apesar da queda na temperatura, os casos de dengue continuam, viu? E ficou um período longo com temperatura baixa. Põe no ar para mim o placar da dengue nas últimas 24 horas, por gentileza. Nas últimas 24 horas, 851 novos casos confirmados. Da semana passada, quando saiu o programa inédito do Passando a Limpo, para hoje, são 5.451 pessoas que contraíram a dengue. Olha só, isso a gente nem considera subnotificação, a gente sempre lembra disso. O placar da dengue de casos confirmados, só em 2024, tá, gente? 82.150 pessoas tiveram dengue. De 6 meses, em 6 meses. Placar da dengue mortes em Joinville este ano. 70 pessoas morreram por conta da dengue. E tem também um placar da dengue nos bairros. Onde é que são os bairros mais atingidos? Olha aí, o Aventureiro lidera essa triste estatística, né? Quase 10 mil, 9.600 e poucos casos. O Vila Nova tem quase 5 mil pessoas que contraíram a dengue. O Costa e Silva, 4.500. E o Paranaguá-Mirim, o 3.887. Ou você foi dengoso também, não? Não. Só quando criança. Daí diz minha mãe que eu era bem dengoso. Mas dengue nada agora. Não está nessa estatística aí. Até hoje, graças a Deus, não. Mas só para terminar esse assunto aí. Tem 300 mil casos aproximadamente de dengue em Santa Catarina. 315 mil, professor Pischi. 301 mil. 301 mil. E em Joinville tem 88 mil e alguma coisa aí. Que representa praticamente 25% dos casos do Estado. E as mortes a mesma coisa, certo? Então, as 70 casos aí representa... desculpa, 70 mortes. 326 mil casos mesmo. Isso. Tá bom? Seguindo aqui a hora do nosso quadro de Olho Aberto. O sol voltou a aparecer timidamente entre nuvens, né? Timidamente, né? Mas choveu muito essa semana e na terça-feira, olha essas imagens da rua São Paulo, na zona sul de Joinville, no momento da chuva. Essas imagens aí circularam pela internet, porque simplesmente, olha como é que ficou a rua São Paulo, trecho que recentemente passou por obras. E olha só a situação, gente. Vamos repetir. Lugar alto, né? Vamos repetir o que o programa tem dito. Isso é problema de drenagem, é problema de falta de manutenção, é bueiro entupido. Não se dá manutenção devida
a isto. Luiz Cláudio, nós estamos com os pontos altos da cidade sendo alagados por conta de falta de manutenção. Sabe qual é a solução que a prefeitura quer dar? Fechar tudo. Não. Mudar a planta de inundação. Ah, bom. Em vez de resolver... É verdade, foi discutido. Não, eu sei. Você sabe que foi discutido. Sei. Ô, Zé, 2 tiros naquele secretário incompetente que é o tal do Mendes Sá. Mais um, pronto. Olha, e a Arena Joinville, estádio que o JEC começa a mandar os seus jogos a partir de setembro na Copa Santa Catarina, agora o JEC vai ter um calendário legal. Vai disputar a Copa Santa Catarina, Campeonato Catarinense, Brasileirão da Série D e a Copa Santa Catarina do ano que vem, até contratou o Ney Franco. Olha como é que está o gramado. Parece que depois da Copa Santa Catarina, o gramado é responsabilidade do JEC, tá, gente? Parece que depois, só o gramado, né? Da Copa Santa Catarina, esse gramado vai ser removido. Espero que faça alguma coisa na drenagem ali, né, Ariel? Eu ia dizer, se não adianta trocar. Se não mexerem na drenagem, pode trocar grama que vai ficar piscina. Só vai ficar verdinha. Só. O Ariel, a rapaziada do teu partido... Qual é o partido do Ariel? Ainda existe? Existe. Bom... PP. Agora não é mais PP, é progressista. Resiste heroicamente. O cara que é o secretário de esportes é do teu partido. Ele é tão insignificante que nem sei o nome dele, mas pode dar 2 tiros no pé dele. Aliás, não está fazendo nada. Aliás, esses dias me perguntaram se ele ainda é secretário, porque tu não ouve falar dele, né? Falando nisso, nós acabamos de falar da dengue. Cadê a desaparecida? A secretária de saúde? Secretária de saúde. Desaparecida? Já imaginei. A secretária Tânia. Dá 2 tiros no pé dela também. Quer ver se ela cuida também, porque o cemitério também é saúde. Aliás, uma baita dor de cabeça à saúde. Sim, isso é verdade. Vamos prosseguindo aqui, ó. Sabe quem é que está quase nascendo, professor Osnipiski? 9 meses. A obra da Otto Karderfeld, de duplicação, aquele trecho de quanto? Qual é o tamanho da... 380 metros. Não, mais um pouquinho, né? 385, né? Pegaram uma fita métrica agora que marca um A gente passou lá, mas apesar dos 9 meses... Fita métrica é elástica. Aquilo foi medida corrente, Pisca, não foi nem fita Sabe métrica. quanto? Você que é da área, Cláudio? Não dá nem 500 metros. Tem 2 empreiteiras contratadas para fazer. 2 projetos. Isso na tua época acontecia? Não acontecia com uma pista com 7 e a outra com 7,50. Na minha época eu asfaltei, eu, o Boreto e o Miguel asfaltamos a Otto Kardef inteira. Foi a primeira vez que colocaram massa asfáltica. Aquilo, você que gosta de números? De números? 17 milhões. 500 metros. 500, nem 500. Não tem 500. 450. Volta metade. Não tem 500 metros. Quando a gente fala que o Mendes Sá cuida um pouquinho da tua planilha, que é a rapaziada lá do cemitério, lá do Fátima, querem saber como é que tu faz esse cálculo aí. Vamos seguindo aqui, ó. Aqui é tudo material enviado pelos nossos queridos telespectadores. Rua Adele Fattori. Olha só que maravilha, numa semanada de chuva, a Rua Adele Fattori para conduzir o seu carro. Imagem lunática. Que beleza. Aliás, depois desse período de chuvas, você tem fartura em ruas, assim. Todas as ruas de investimento primário se encontram muito parecidas. Quer ver? Rua Paulo Bernardino. Paulo Bernardino, pode trocar. Mesma coisa, parece que é outro trecho da Lua. Né? Rua Professor José Dias. Olha aí a Rua Professor José Dias. Também demos uma passagem. Tem uma aqui que é pavimentada, viu, Ariel? A Rua Minas Gerais, lá no bairro Morro do Meio. A Rua Minas Gerais, ela tem uma característica, né? Ela só tem a pista, mas não tem acostamento pavimentado. Então a buraqueira, ela se manifesta, me parece, com mais intensidade que o habitual nas ruas asfaltadas. Não sei se tem relação, Ariel, mas olha o tamanho do buraco. Não, isso foi uma concepção de projeto à época, né? O Morro do Meio era um ponto afastado do centro urbano da cidade
Então, a ligação que foi feita com o Morro do Meio à época tinha mais uma característica rodoviária do que propriamente uma característica de rua urbana. Por isso, Ariel, foi tá garantido o teu emprego lá com o Menissá. Vamos para frente. O fato é que está toda esburacada e os moradores... Quilômetros de vias públicas, Ariel? 600 sem pavimentação. Lembrando que, seja qual for o motivo, os moradores lá do Morro do Meio, tem um cone, viu? O velho e bom cone foi colocado ali para alertar para uma cratera que tem ali. Porque se cair com o carro ali, amiguinho... Já tivemos um programa de pavimentação comunitária que funcionou muito bem, tu lembra? Que era uma parceria entre a Secretaria de Obras ou de Infraestrutura e os munícipes. Eu lembro que se houvesse a adesão de até 75%, se pavimentava e etc. E deu certo por muito tempo. E depois... Luiz Cláudio, Joinville precisa urgentemente de uma coisa que se chama investimento em novas pavimentações. Tem que ser dado manutenção às vias pavimentadas, sim. Mas não pode se esquecer daquilo que não está pavimentado. E por exemplo... Tem 600 quilômetros não pavimentados, mas... Não, é muito comum também você ver colocar asfalto em cima de paralelepípedo, que é um desperdício. Eu não sei engenheiro, mas você vê que não cola, não dá certo. O asfalto não vai pegar, o Ariel engenheiro sabe disso, né, Ariel? O doutor Luiz Cláudio tem um tipo de asfalto que serve. Mas o que se aplica você tem que preparar muito bem a estrutura embaixo para botar a camada de asfalto em cima. É que normalmente essas vias, ainda em paralelepípedo, Ivan, foram feitas há muito tempo. Exato. E o que acontecia? As ruas eram... Joinville tem uma característica, salvo o melhor juízo, me perdoem os urbanistas, de caminho de burro. Sim. A Monsenhor Gersino é uma serpente, né? Uma via, na época que eu fui engenheiro... Foi para a Barra do Sul? Para a Barra do Sul, já fui. Que se espelhou na Barra do Sul. Mas a Barra do Sul é bem mais novinha que nós. Mas assim, então, a época, quando asfaltavam, não se havia a necessidade, a época, de se fazer uma infraestrutura, uma subbase, um reforço do subleito, subbase, base, para depois chegar nos 10 centímetros, 8 centímetros de areia, para depois assentar o paralelepípedo. O Cláudio entende das coisas, seria um ótimo prefeito, né? Ao menos nessa parte. Está no páreo. Ele sabe tudo. Está no páreo, né? Está pré no páreo. Pré no páreo. Aliás, mas voltando para o autocar. O autocar tem mais de 100 anos. Tem. Você mesmo falou que vocês fizeram, pavimentaram ela. O revestimento novo. À época, o projeto, se eu não me engano, era se eu não estou enganado, era da CETENGE, do saudoso Camacho. José Fernando Camacho. Eu gostava dele. Mas assim, o projeto foi feito uma drenagem superficial e uma drenagem profunda. Nas laterais, lembra, Ariel? Nós abríamos a lateral em torno de uns 50 centímetros, tirávamos o paralelepípedo ali, Arivan, e colocávamos, fazíamos um dreno. Em alguns lugares usávamos a manta de bedim, fazíamos a ligação com... Agora precisava cavar lá, tirar toda aquela base antiga lá da autocar ali, porque o cemitério ali, na frente do cemitério municipal, nós chamamos de marginal do cemitério, é corte. Então você sabe que lá o solo é melhor, não é aterro. Tiraram lá quantos metros de... 3 metros. Era profundo. Eu não cheguei a me debruçar no projeto estrutural, digamos, da via. O que o Luiz Cláudio acabou de falar é que justifica a nossa tese de que não havia necessidade, naquele trecho, de você tirar toda... Aquilo estava consolidado, estava compactado, estava estabilizado, nunca deu problema, tinha drenagem, tudo certinho. Não precisava ter arrebentado com o que já estava bom. Ainda falando do Arivan, esse questionamento que ele faz, e eu acho que é propício, Arivan, se você tira o paralelepípedo, digamos, para aproveitar, você tem que reestruturar todo o pavimento. Por quê? Porque essa via que está com paralelepípedo, por exemplo, se você pegar a João Colim ou a Max Colim,
ela está toda ela com o pavimento asfáltico sobre o paralelepípedo. Isso. Se você tira, você cava, você logo chega no solo mole. Acredito. Na pissarra, que a gente chama, no pissarrão, etc. E para remover isso, realmente, quando você vai fazer uma estrutura, o Ariel sabe disso também, você vai ter que cavar ali 70, 80, 1 metro de profundidade para fazer o rachão para poder estruturar. E para a gente fechar esse bloco, Rua Elza Gomes, a gente exibiu semana passada, nada foi feito, a gente repete hoje aqui. E olha que estava tempo bom, tá, gente? Imagina depois dessa chuvarada como é que ficou a Rua Elza Gomes. Né? Olha só a situação, gente. O sujeito está dirigindo ali com cuidado, descendo com a primeira engatada e pé no freio. Porque rua, senão... né? Isso ali é bom para fazer rally, né? Caminho de rato, né? Fazer rally. Isso até é uma falta de respeito à dona Elza Gomes chamar isso de rua. Vamos fazer um breve intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta com a última parte do programa Passando a Limpo. É rapidinho. DVA, primeira representante em Santa Catarina da marca BYD. Líder mundial em vendas de veículos eletrificados. DVA BYD, o futuro já começou. Estamos de volta com o programa Passando a Limpo. Professor Osni Piski, tem alguma avaliação nova sobre a capacidade de pagamento do município de Joinville, já que são algumas obras em andamento, algumas demoradas, é verdade? Bom, deixa eu falar aqui para o Cláudio sabe, acompanhou isso. O prefeito Udo dele, que nós temos tanto criticado, até já levou um tiro no pé hoje aqui, mas ele deixou vários projetos com recursos assegurados. Tudo que a geração Sapatênis fez aí é com projetos e recursos que o doutor Udo dele deixou. Geração Sapatênis é a administração atual? Essa agulhada certo. Que administra por celular. Tá? Então, vamos falar outra coisa, né? Quem está me olhando atrás? Não, eu só para esclarecer para o telespectador. O Luiz Cláudio, na época do doutor Udo, você participou lá, que você ia fazer esse trabalho na Câmara. 4 anos, os primeiros 4 anos do mandato dele estava... No CAPAG, nós tínhamos a letra A. Sim. Capacidade de pagamento. Hoje caiu para a letra C. Isso significa que não tem mais aval do governo federal para nenhum financiamento. Sem crédito. Para financiamento. Conseguiram deixar nisso. Mas, em compensação, esse é um assunto que podia o Neto Peters levantar aí, gastaram 100 milhões para comprar áreas... Desapropriações, né? Ou em desapropriação, ou em pagamento, para desapropriar áreas... Para educação. Para educação. Isso não cheira muito bem não, viu? Para quem não tem dinheiro, desapropriar nesse quantitativo aí... Se você considerar que teriam desapropriações muito mais importantes para a cidade, como a complementação das desapropriações da Autocar, por exemplo, esse dinheiro poderia ter sido investido em terminar as desapropriações da Autocar para poder efetivamente... Da Autocar e da Marquês de Olinda. E da Marquês de Olinda. E da Santos Dumont. Só se... que a educação tem verba... carimbada do Fundo Nacional de Educação. Então, por vezes... Que não tinha como gastar. Não, mas você tem dinheiro e não saber como gastar. Não saber como gastar e compra terreno. Nós temos um imóvel que foi comprado no final de um governo que foi feito essa aquisição, porque justamente... Qual é o final do governo de quem? No final do governo do prefeito Carlito, foi comprado... O famoso imóvel ali. Você não viu aquele famoso imóvel lá? Agora estão fazendo Fizeram uma reforma. Começaram. Está parado, a obra faz tempo. Está parada e só deixaram um janelão lá que estava. Em 2012 foi feita a aquisição, inclusive. Deixaram um janelão. Aliás, passou um projeto de lei na Câmara, nós advogados dizíamos que
não precisaria passar, porque o município pode comprar imóveis desde que justifique. E a ideia era comprar, aquele imóvel foi comprado para ser sede da Secretaria de Educação. Mas então, aplicado em educação. Então estão gastando 100 milhões para reformar, mas botaram tudo no chão, só deixaram um janelão lá. Eu não cheguei eu passei um dia ali. Mas infelizmente é isso que acontece. E tem então, o famoso palhaço das orquídeas, sabe onde é? O Palácio das Orquídeas. Palhaço das Orquídeas. Lá em Piraberá. Na Fundação. Mas eu acho uma coisa bonita. Isso é uma coisa bonita, mas não saiu do papel também. Bom, e está sendo construído também. Está sendo construído também com verba da educação. Porque tem uma escola lá do lado. Então a rapaziada vai começar a plantar orquídea, porque hoje em Joinville não tem orquídea, viu? Todas as orquídeas da Festa das Flores vem de fora. Vem tudo de fora. Não, aí você está me comprometendo. Não. Aí não sei se olha, você está... Tem muito orquidófilo agora. Mas quem me ajuda. Quem é a Jaó? Da floricultura vem tudo de fora. O da floricultura é da floricultura. Pode ser que não tenha produtor que produz em quantidade em escala comercial. Eu tenho lá a magia da Jaó já passou. Eu tenho infelizmente. Eu tenho umas 10 lá em casa, uma em especial que é muito bonita. Agora tem outra coisa. Eu vivi uma época quando a Jaó, e o PISC muito mais ainda, quando a Jaó efetivamente fazia a festa. Tá? Eles faziam a festa. Sim. Essa magia passou um pouco. Eu lembro do professor Pisque como secretário de Serviços Públicos no governo do seu Luiz Gomes. O Lula daqui, né? Plantamos uma palmeira de 8 metros de altura. Isso eu vi na Alemanha, lá quando teve lá convite do governo alemão, estava num hotel em Berlim, do lado do Tigerplatz, do jardim zoológico de lá. Estamos fazendo uma praça. Amanhã eu saí, não tinha nada. Voltou? Tinha uma palmeira? 6 horas da tarde. Estava uma palmeira. Toda arborizada, todinha arborizada. Mas com árvore alta, né? 5 metros, 6 metros, 4 metros. Aqui eles estão plantando. Aliás, o prefeito atual é conhecido como o prefeito Motosserra. Sabia? Não, Motosserra. Porque ele cortou mais árvore da arborização pública do que plantou. Aliás, ele não plantou. Não, mas ele cortou. Sim, só cortou. Aproveitar o assunto, eu não me conformo que a nossa Joinville não tenha um plano de arborização. Tem. Foi lançado no tempo do Luiz Alberto? Não, mas não foi feito nada. Lembra do Luiz Alberto? Não foi feito nada. Tem plano, só que não adianta tu ter um plano e botar na gaveta. Mas desse governo ou de governos anteriores? Desse governo? Não adianta tu ter plano e botar o plano na gaveta. Desse governo. Olha, desse governo. Eu gostaria de ter uma avenida só com IP amarelo, IP roxo. É o maior incentivador. O jacatirão, agora eles plantaram muitos jacatirões ali mas morreu tudo, né? Vai na Travessa Bachmann, vê como tá bonito os pau-brasil que eles plantaram lá. Ficou só um tronco. Passa na Travessa. Olhando de longe. Por isso que eu falo em plano de arborização. Você tem que ter profissionais, aí tem que ter manutenção, tem que acompanhar. Plano por si só não Eu fiz um cadastro técnico sobre cada árvore, tinha o seu cadastro. No seu tempo tinha o horto florestal lá, que tinha. Muitas das flores que iam para a cidade eram produzidas no horto. Produzidas no horto. Foi um pecado nós não darmos continuidade. Joinville, que era considerada a cidade das flores, hoje você anda no centro, você não vê mais flores. Aliás, você tem que repensar. O prefeito tem um apelido aí de Florzinha, mas foi só no começo do governo, então até o secretário uma coisa que tem que repensar é o zoobotânico também, né? Está abandonado. Aliás, todos os parques estão... Eu penso, nós teríamos que ter um horto florestal, um jardim botânico, porque nós temos todo o Morro do Boa Vista. Por que nós não podemos pensar em transformar o Morro do Boa Vista, não sei se parque, porque o parque tem diferenciação jurídica, nós teríamos que fazer um
um estudo jurídico para ver, para que a prefeitura absorvesse isso, indenizando quem, porventura... Tem um plano de gerenciamento. Tem um plano. Tem, mas... Tem um plano. Tem um plano de manejo. Se você não trouxer a população para... dá para fazer muita coisa. Dá para fazer muita coisa no Morro do Boa Vista. A nossa subida ao nosso mirante foi hoje é um passeio que domingo o senhor vai lá, está cheio de gente. É verdade. Só que a passarela está caindo lá. Está precisando da atenção. E o elevador está funcionando? Tá, agora está. De vez em quando ele está, às vezes não está, agora ele está. E o Parque Caieiras? Ninguém mais fala. Esse está completamente que é uma região belíssima. No início do nosso programa. Eu na minha terra, as Caieiras, sabe o que a gente chamava? Caieira Casa Velha, dos pedaços. Mas não é o caso aqui. Mas ali é de fabricação de cal. Não sei. Tem os fornos lá, né? Sim. Tem tudo. As costas do Sambaqui. E poderia ser uma atração turística para o turista que vem para Joinville, né? Turista que vem, inclusive por conta do festival de dança, e prometeram um monumento à bailarina, uma homenagem à bailarina, eu acho que é Liselott Trinks, é assim que se fala? Liselott Trinks. E a gente foi lá checar como é que está, a gente foi fiscalizar, o prefeito gosta, a gente vai. A gente foi lá fiscalizar como é que está o andamento da obra do monumento ali na JK com a... E falha ali. Por enquanto, essa é a Praça da Bailarina. Por enquanto, a menos que esteja uma grande surpresa para o último dia, com fogos, luzes, a iluminação no último dia do festival, acho que vai ser para o festival do ano que vem. Olha lá, tem nada lá, né? O prefeito já perdeu o timing? O timing, porque ele não vai poder inaugurar. Aliás, eu escutei um negócio interessante na rádio, que dizia o seguinte, que o Festival de Dança propõe aos bailarinos, aos turistas que vêm para cá, um tour. E eu fiquei pensando, tour aonde? É tour na área do Festival de Dança. Ah, tá. Entre o Edmundo Dobrava e o Centro Eventos Calhas. Eles fazem você visitar as coxias, aquela coisa toda lá, aquela magia do... Você foi visitar, então? Ainda não, Pisco. Porque ontem eu não fui almoçar para ir para o festival. Ainda não, Pisco. Você dançou lá? Não, eu fui levar minha esposa e minha filha no festival. Solta a vinheta do nosso cachoeiro aí, por gentileza. Olha, a gente não vai começar falando exatamente do Cachoeira, mas a gente vai começar falando do rio Bucarém, né? Ali onde tem os barcos. A gente encontrou mais um barco aí que vai ter dificuldade para navegar lá nas mediações. Bota a imagem dos barcos da Nacar aí para mim no ar. Essa embarcação aí, ainda bem que nesse caso essa embarcação tem é um carrinho que se fala, aquele que um carrinho para puxar o barco. Pode botar no ar aí a 37, por favor? Dos barcos da Nacar. Aí, olha, esse aí é mais um dos barcos mais um barco que está impossibilitado. Esse é um pesqueiro? Do seu Sena, que pesca no mar. Conta para ele o que aconteceu. Por conta da característica arquitetônica da ponte da Nacar, que não prevê a navegação, ele ficou com seu barco e atracadouro, que é atracador oficial concedido pela Capitania dos Portos, é isso? Certo. Ele não, licenciado pela licenciado, essa é a palavra. E ele não pode sair com seu barco, porque agora a característica da ponte da Nacar não prevê a navegabilidade. E então ele recorreu à justiça para tentar uma solução para o problema dele, que é sério, né, doutor? O prefeito agora vai lançar um novo projeto. Qual é o projeto? Um túnel? Não. Tal do Gás Sem Ferro. Conhece o Gás Sem Ferro? Secretário de Turismo. O caminho do submarino. Talvez um submarino, mas o fato é que o seu Sena e esse outro proprietário da embarcação, no dia da inauguração da ponte da Albé, que é a ponte Albertinho Bornstein, né? Mais conhecido como... Pinguela do vovô. Inclusive alguns barcos, algumas pessoas com barcos apareceram ali para protestar, mas não tiveram muito sucesso na queixa. Portanto, o seu Sena aguarda a decisão da justiça para ver o que pode ser feito para resolver o problema dele. Foi o prefeito lá falando da Nacar? O prefeito foi lá na rua, lá na Nacar, e olha só esse vídeo que ele publicou na mídia social para a gente aí. Põe no ar aí o prefeito Adriano com as obras da Nacar. Desculpa pelo transtorno, é assim que eu quero começar esse vídeo. Afinal, nós estamos aqui na rua Nacar, onde está acontecendo uma grande obra de drenagem
e também de tubulação da água de Joinville e um novo asfalto. Essa obra nós decidimos fazer porque em breve nós vamos estar inaugurando a Ponte Nacar. Nós até poderíamos inaugurar a Ponte Nacar com o trecho asfaltado para a ponte e manter o trecho antigo. Só que não era justo nós termos um lado totalmente renovado e esse lado manter o asfalto podre que já estava. Só que essa grande obra também ela prevê essa drenagem importante. Aqui embaixo da gente tem tubulação de 1,5 metro de drenagem, porque nós estamos asfaltando a Nacar lá em cima do morro e não tinha capacidade de drenagem aqui embaixo. Então é uma obra de muita responsabilidade para trazer qualidade de vida para todos aqui. Agora sabemos que durante a obra traz prejuízos e traz consequências para a mobilidade e principalmente para os lojistas aqui da região. Põe agora fala do vereador fiscalizador. O prefeito gosta de fiscalização. Tonesi foi no mesmo local, só para lembrar, o vereador William Tonesi é engenheiro, tá? Põe no ar aí, por gentileza. Adivinha o que vai acontecer com essa rua quando ela ficar pronta? Dá uma olhada aqui, ó. Isso aqui é a rua Nacar, aqui no bairro Guanabara. Está sendo praticamente aí finalizada a terraplanagem, né? Já está com toda a camada de brita, a calçada também está sendo pronta. E o que vai acontecer aqui? Depois de 6 meses dessa obra pronta, vai ser rasgado todas as calçadas e ruas para instalar o quê? Para instalar a rede de esgoto. Essa região aqui não tem rede de esgoto, mais uma falta de planejamento da Prefeitura de Joinville, que ao invés de ter executado toda a rede de esgoto para depois fazer o asfalto bonito, não. Aqui vai acontecer aquilo que o joinvilense mais odeia. A rua depois de pronta vai ser completamente detonada e agora a culpa é de quem? É da Prefeitura ou é da Água de Joinville? E aí? Então, olha, o prefeito foi lá e falou... Maravilhas? Maravilhas. O vereador foi lá e disse o que vai acontecer. Dá um tiro no pé do prefeito, primeiro por bloquear os barcos todos lá. Segundo, por falta de planejamento. Não tem entrosamento entre a Água de Joinville e entre a prefeitura, infelizmente. E aí? Boa noite, professora Zempiski. Chegamos ao final. Vamos dar mais uma palhinha. Vamos dar mais uns 2 segundos aí. É que o pré-candidato fica complicado, né? Mas Joinville precisa de um olhar inovador, mais corajoso em relação a alguns serviços públicos e principalmente recursos para executar alguns serviços que são necessários e que precisam ser renovados. Transporte coletivo, a parte da saúde, nós temos que ter um olhar muito forte, né? Resolver essa questão do Hospital São José. Nós não podemos continuar aí com um hospital que é regional, sob a responsabilidade única e exclusivamente do município. Eu sei que é um problema antigo. Mas, Cláudio, aí tem muita narrativa, viu? Tem muita coisa muito mal administrada no São José. Então tem que chegar e administrar. Eu vou passar para você, se você for realmente candidato, você poder usar nos teus programas e fazer uma análise disso aí, do que está acontecendo com o Hospital São José. E até para poder propor. Sim, perfeito. Para propor soluções. Mas é isso. Agradecemos mais uma vez a presença. Eu que agradeço. Nosso particular amigo Cláudio, José Cláudio. Luiz Cláudio. Luiz Cláudio. Tá bom. Mas na hora de... Não dá para falar nada. Não, tá bom. Tá. Boa noite aos milhares de telespectadores da TV Cidade. Boa noite, Erivan. Boa noite, Ariel. Boa noite, Enio. E boa noite ao nosso convidado Luiz Cláudio Gubert. Nomezinho complicado. Não, achei um nome bom. Boa noite a todos. Boa noite. Até semana que vem com mais um programa Passando a Limpo. Tchau, pessoal.